Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e vamos imaginar que você está num dia comum e o seu gerente chega para você e pergunta: você pode pegar um sistema que nós temos aqui e adequar à nova lei da LGPD? Ou alguém chega para você e explica que a empresa está com uma iniciativa nova e vem uma série de perguntas se essa nova tecnologia ou esse novo projeto vai infringir alguma das leis da LGPD e como adequar esse sistema a essa nova lei. Então esse é um episódio pedido por um amigo meu, o Mota, que trabalha nessa parte de LGPD e normalmente a gente troca algumas informações sobre como adequar os sistemas à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, basicamente o que é a LGPD? LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma lei publicada em 2018 e que começou a valer agora desde 2020. Então, as empresas tiveram aí um tempo para se adequarem a essa lei. E o que é adequar a lei na área de segurança da informação? É você adaptar os sistemas e identificar os possíveis gaps, o que falta para você cumprir a lei na sua totalidade. Além disso, essa legislação ela implica em uma série de novas tarefas e responsabilidades das empresas, e não só empresas, mas também as pessoas físicas. O objetivo dessa lei, então, é proteger a privacidade das pessoas e também garantir os direitos fundamentais. Lembrando que privacidade é um dos artigos dos direitos humanos internacionais. E isso foi colocado lá porque realmente privacidade importa, não é só uma falácia. Então, dentro dessa lei, nós temos agora um novo conjunto de regras que rege responsabilidades e os direitos das pessoas sobre a proteção de dados pessoais. Essa lei é válida em todo o território nacional e, obviamente, quem trabalha na parte jurídica vai poder te explicar melhor. Mas o detalhe importante aqui, porque tecnologia para nós, como a gente atende via internet ou disponibiliza sistemas via internet, a internet teoricamente, é um lugar sem fronteiras. Então você pode colocar aqui, por exemplo, um sistema hospedado no Brasil e uma pessoa, um brasileiro ou um estrangeiro, pode fazer o uso dessa tecnologia através da internet. Então a gente tem que verificar muito bem essas questões da lei. Por exemplo, a lei diz que se os dados forem coletados de uma pessoa que esteja residente no Brasil, a lei da LGPD vale. Mas tem uma série de exceções. Então eu prefiro não entrar nessa seara, mas tenha em mente que isso pode ser um empecilho em algumas tecnologias que você vai propor para a empresa. A LGPD também ela traz um ponto muito importante, são alguns papéis. Os papéis ou perfis de pessoas que estão envolvidas com o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro desses papéis é o titular. Então a lei fala que titular é a pessoa a quem aquele dado seja respectivo. Então, se eu tenho uma ficha cadastral de um funcionário, o titular daqueles dados é aquela pessoa que tem os dados contidos na ficha. Da mesma forma, uma ficha de cliente, o titular é o cliente ao qual os dados estão contidos naquela ficha. O segundo papel aqui, que é bem citado e você vai ouvir bastante falar, é o controlador. O controlador é a pessoa, seja jurídica ou pessoa física, que decide o que fazer com os dados. E nós temos o papel do operador. O operador é uma pessoa que realiza o tratamento dos dados mediante ou em nome do controlador. Tratamento de dados é quando a gente manipula uma informação ou a gente armazena essa informação. Então, ou seja, toda vez que eu tenho contato com a informação, eu estou fazendo um tratamento de dados, apenas para fins de especificar aqui. Nós temos ainda o papel do encarregado. O encarregado, ele é a pessoa que vai ser responsável por entrar em contato ou fazer o canal de comunicação entre o titular do dado e o controlador. Esse encarregado, existe uma discussão se ele necessariamente precisa ser um funcionário do controlador. E a lei ela não especifica isso. Ou seja, da mesma forma que você pode contratar
um síndico externo, que não precisa ser um morador do prédio, ou que você pode contratar um contador para fazer a contabilidade da sua empresa, da mesma forma, a lei deixa em aberto, você pode contratar uma empresa ou um profissional para ser o seu encarregado. E aquele encarregado ele pode atender uma ou mais empresas. Aí dentro da legislação você tem que verificar quais são as responsabilidades deste encarregado e colocar isso em contrato caso você queira contratar um encarregado externo. E um dos últimos papéis aqui, a lei obviamente fala de vários papéis e várias informações, mas o último mais importante aqui é a Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional, ou ANPD, é uma agência do governo que vai zelar pelo cumprimento da lei. Então, houve até uma discussão que até a data da validade da lei, que foi quase no final de 2020, a ANPD ela ainda não tinha sido estabelecida. E aí ficou aquela questão, será que a lei está valendo? Será que a lei não está valendo? E o passo que a validade da lei, ela indifere se tem agência nacional ou não, né? A autoridade nacional ou não. Então, houve alguns casos de consumidores que levaram empresas em processos jurídicos em outras esferas para fazer valer a LGPD, dependente se tem a ANPD ou não. A ANPD ela não é um órgão jurídico, mas ela pode entrar em contato com a empresa e solicitar esclarecimentos sobre alguma reclamação que alguma pessoa venha a fazer junto ao órgão. Então ela pode solicitar dados, solicitar registros de quando que foi obtido o consentimento, quando não foi, se os dados foram excluídos ou não. E nós, empresas e até pessoas naturais, pessoas físicas, nós temos que atender a essas demandas que venham da ANPD. Aqui é importante a gente definir o que é a diferença entre dados, informações ou dados pessoais e até dados pessoais sensíveis, do que se trata a lei. Então vamos imaginar o seguinte, a menor divisão desses aqui é o dado. O dado ele é um atributo de uma pessoa ou de uma entidade. Então eu posso dizer, por exemplo, que um dado seria a palavra São Paulo. Isso é um dado, um atributo. Mas o dado, por si só, ele não significa muita coisa. Você não consegue levar a uma informação. Já a informação é um conjunto de dados que te leva a uma mensagem. Aqui, em nosso exemplo, morador de São Paulo. Então, a palavra São Paulo é um dado, morador é outro dado, mas os dois dados em conjunto formam uma informação. Então, morador de São Paulo é a informação. O dado pessoal é aquele onde é possível você identificar uma pessoa, ou seja, tem um nome ou algo que relacione a uma pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, por exemplo, na frase Fábio Sobieck, morador de São Paulo, esse conjunto, essas informações aqui já são dados pessoais, porque é possível, através desse conjunto de dados, identificar uma pessoa que é residente no Brasil. Já o dado pessoal sensível, existe dentro da legislação alguns tópicos e aí você tem que verificar dentro da lei quais são esses tópicos. Mas, por exemplo, alguns casos são a parte de etnia ou raça, dados relacionados à saúde, dados relacionados a opções sexuais ou dados relacionados à filiação partidária ou religiosa. Esses são tipos de dados que são considerados sensíveis. E aí há uma discussão se a LGPD só vale para dados sensíveis ou não. A resposta é que não. A LGPD ela é válida para dados pessoais, sensíveis ou não, são dados pessoais. Existe essa classificação de dados pessoais sensíveis, ele tem um capítulo ou uma parte da legislação específica para tratar desses dados. E considerando também, por exemplo, que dados de menores de idade, independente da informação, todos eles são considerados dados sensíveis. Então, por exemplo, se você trabalha com uma escola ou algo na área de educação ou alguma empresa que trabalha com crianças,
a maioria dos dados dos seus clientes vão estar protegidos pela LGPD como dados pessoais sensíveis. Então, aqui um exemplo de um dado pessoal sensível é a frase Fábio Sobieski, morador de São Paulo e descendente de poloneses. Como eu defini aqui dentro da frase a minha etnia, esse conjunto de dados, essa informação, ela já pode ser considerado como dados pessoais sensíveis. Bom, agora já estabelecemos o que faz a legislação, a gente já tem uma ideia do que é informação, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Qual que é o passo a passo para que você, na área de tecnologia, consiga atingir a conformidade com relação à LGPD? Bom, o primeiro passo que a gente fala é sempre saber onde estão os dados pessoais. Uma vez que a gente já definiu que a legislação protege os dados pessoais, é necessário saber dentro da empresa aonde eles estão, em quais sistemas, em quais bancos de dados, para que a empresa está utilizando estes dados. E aí caracterizar e classificar essas informações. É importante a gente saber o motivo ou a finalidade pela qual a empresa está utilizando esses dados, porque a gente passa para o segundo passo. Se a empresa não precisa ter aquela informação ou aquele dado pessoal, então não há motivos que a gente faça o armazenamento ou o processamento dessa informação. Então, por exemplo, uma empresa, por algumas vezes, coleta o endereço residencial de um cliente, mas é uma empresa que vende por internet ou que entrega o seu produto em maneira digital ou por download. Não há necessidade dessa empresa ter as informações de endereço residencial desse cliente. Então, se partimos daí que não temos a necessidade de ter essa informação, o ideal como profissional de tecnologia ou profissional de segurança é que a gente indique à empresa que faça a remoção ou exclusão desses dados dos sistemas. Então a gente vai manter dentro dos sistemas da empresa somente aquilo que realmente a gente precisa, que é uma informação que seja vital para o funcionamento dessa empresa. A partir daí que nós já fizemos uma classificação dos dados e já eliminamos o excesso de informação que não é vital para a empresa, a gente tem que partir para o consentimento. Dentro da legislação da LGPD, nós temos algumas regras que temos que obedecer com relação ao consentimento. O titular da informação, ele tem que autorizar a empresa, numa finalidade específica, a processar essa informação, esse dado, dentro dos seus sistemas. Então, a maneira como a gente faz essa coleta de consentimento, ela tem algumas regras dentro da lei, mas, em geral, ela tem que ser de forma clara e destacada. Ou seja, o cliente ele precisa saber que está assinando um consentimento de privacidade de dados. Não pode ser, ou como a gente praticava antigamente, as letras miúdas de um contrato ou mesmo um contrato de adesão, aquele onde você simplesmente lê e não pode contestar nenhuma das cláusulas, como por exemplo faz as empresas que prestam serviços aqui no Brasil. Também é importante especificar dentro do consentimento a finalidade, para que eu estou utilizando essa informação. E aí, a lei também especifica algumas exceções, ou seja, a empresa ela está dispensada de ter o consentimento do titular em alguns casos. A dispensa do consentimento ela está bem especificada na legislação, mas eu vou te passar aqui alguns casos para você ter ideia. Quando a empresa tem uma obrigação legal, como por exemplo, os bancos, eles são obrigados a informar a Receita Federal as transferências monetárias de um determinado cliente. E para isso ela precisa informar quem é o cliente ou, por exemplo, qual é o número do CPF dele. Nesse caso, o banco está dispensado de ter o consentimento do cliente para a coleta do CPF. Ele pode coletar o CPF e ele pode transmitir essa informação aos órgãos de governo. Um outro caso que é dispensado o consentimento é quando se fica provado que é
uma informação importante ou necessária para o funcionamento da empresa ou para o atendimento àquele cliente. Então, da mesma forma, os bancos, novamente um exemplo, se o banco faz um empréstimo para esse cliente, ele pode coletar o CPF desse cliente para uma futura cobrança. E, no caso da cobrança, a maioria aqui no Brasil das cobranças são terceirizadas para escritórios com esse fim específico. O banco ele tem a autorização de enviar para esse escritório terceirizado as informações do cliente, como por exemplo, telefone ou o e-mail, para que o banco ou a empresa que está fazendo a cobrança possa entrar em contato com o cliente a fim de reaver o valor da sua parcela. Então, nestes casos, o banco não precisa ter o consentimento do cliente para fazer esse envio de informações. Outro caso também que dispensa o consentimento são informações ou situações onde há um risco de vida para o titular. Então, por exemplo, quando uma pessoa passa mal na rua e uma ambulância deve levar essa pessoa até o hospital. Chegando no hospital, a equipe da ambulância pode coletar informações desse paciente para passar ao hospital. Então, nesse caso, é dispensado qualquer consentimento do titular para a coleta dessas informações. Então, nós tivemos os passos iniciais, que é a busca pela informação, a classificação e o consentimento. E aí, seguindo os nossos passos aqui, você, uma vez identificado e você sabe onde está a informação, você coletou o consentimento, agora é importante que você controle quem tem acesso a esses dados pessoais. E aí, por esse controle, você deverá especificar ferramentas e processos para proteger essa informação, evitando assim que essa informação caia em mãos erradas ou que ocorra um vazamento. Ainda assim, se ocorrer um vazamento, você deve, dentro dos próximos passos, ter uma trilha para saber quem teve acesso àquela informação em determinada data, de forma que você possa executar, por exemplo, uma auditoria dentro da sua empresa e descobrir a origem de um vazamento de dados. Você também, como profissional de segurança, deverá se preocupar com os dados em trânsito e em repouso. Dados em trânsito são quando eles estão trafegando entre os sistemas ou quando eles são transferidos para entidades fora da sua empresa. Esses dados em trânsito, então, quando passam por uma rede, eles devem, por exemplo, ter uma criptografia ou um controle de segurança mais específico para evitar, de novo, o vazamento de dados. Outro exemplo de dados em trânsito são quando esses dados são impressos em tela ou em formato físico, no papel. Então, se eu tenho dentro de um sistema um relatório onde esse relatório faz a impressão de dados do cliente e ali são revelados dados pessoais, eu tenho que tomar cuidado com o destino correto desse relatório quando ele for impresso ou quando ele não tiver mais uso, que eu faça o descarte correto. Ou seja, eu tenho que ter picotadoras de papel dentro do meu escritório e instruir os meus funcionários que aqueles relatórios que contêm dados pessoais, eles devem ser destruídos de forma que não possam ser utilizados por outras pessoas que não deveriam ter acesso àquelas informações. No mesmo caso da impressão em tela, quando o meu desenvolvedor está desenvolvendo a tela do meu sistema, se aquela informação não for importante, como por exemplo a informação de gênero, né, ou sexo, se aquela informação não for relativamente importante para aquela ação do operador que está ali no terminal vendo os dados do cliente, não há necessidade dela ser impressa em tela. Isso ocorre, por exemplo, quando um cliente liga para um call center e ele tem que passar alguns dos seus dados para que esse operador do call center possa abrir a ficha, né, o cadastro desse cliente. E aí, esse cliente, por exemplo, está ligando para o call center para verificar uma parcela que ele deixou em atraso ou alguma coisa assim, quer saber uma informação, abrir uma reclamação. Nesse caso, não há necessidade de eu ter o gênero do cliente nessa informação em tela. Porque independente se é do sexo masculino, feminino ou qual é a forma de tratamento, eu não preciso que o operador do call center tenha
esse tipo de informação. Quando nós falamos em dados em repouso, significa que são os dados que são armazenados em disco ou fita ou qualquer outra mídia que possa ser desconectada do sistema. Então, se eu vou fazer um backup e vou demandar que esse backup fique em um local físico, todos esses dados que estão ali no backup, eles devem ser protegidos também em vias da Legislação Geral de Proteção de Dados. Se a informação fica registrada dentro do disco rígido ou em um banco de dados, eu também tenho que aplicar controles de acesso ou criptografia para manter a confidencialidade desses dados quando essas informações forem armazenadas nessas mídias ou sistemas. E aí nós falamos daquele cargo do encarregado. Esse encarregado, então, como eu expliquei anteriormente, ele não precisa ser um funcionário da empresa, ele pode ser um funcionário terceirizado, mas nós, como tecnologia ou segurança da informação, nós temos que dar as informações que esse encarregado precisa trabalhar. Então, ele ou ela precisa saber os dados e poder gerar relatórios. Então, todo aquele levantamento de dados que nós fizemos dos nossos clientes, para saber onde eles estão e aquela classificação de informação, isso é algo que você vai compartilhar com o seu encarregado, para ele saber aonde a informação está, as finalidades e as classificações. Este encarregado, ele também pode nos solicitar a exclusão do dado. Então, o encarregado vai ter um processo formal onde ele aponta qual é o cliente, qual é a informação que deseja que seja excluída. Nós, como tecnologia e segurança, temos que dar as ferramentas para que esse encarregado possa ou solicitar ou mesmo realizar a exclusão da informação. E aí passa pelo processo também da destruição dessa informação de forma que ela não possa ser recuperada. Então esse é outro quesito dentro da área de segurança da informação que você deve garantir ao encarregado. Da mesma forma, o encarregado vai precisar auditar e registrar quando for feito, por exemplo, um consentimento ou quando uma informação foi excluída. Então ele precisa ter acesso a esses dados, esses processos, quando eles forem executados, porque é o encarregado que responde à ANPD sobre um processo de investigação ou um processo de consulta relacionado a um cliente específico, quando eles fizeram uma queixa à ANPD. Então, de novo, é nossa responsabilidade dar todos os insumos necessários para que o encarregado possa executar o seu trabalho. Existe ainda o caso onde a empresa terceiriza o tratamento do dado. Como a gente especificou antes, existe o papel do operador. Neste caso, quando o controlador está terceirizando a informação, o tratamento da informação para o operador, ele continua tendo responsabilidade sobre todas essas informações. Por isso, é importante que você, na área de segurança, exija desse contratado que ele tenha dentro do seu ambiente controles específicos de segurança, controles de acesso, para a gente poder ter a garantia que a informação, quando estiver sendo manipulada por eles, vai estar sendo protegida da mesma forma que ela estivesse dentro da sua empresa. Você ainda pode exigir dentro desse contrato com o operador que sejam colocadas cláusulas específicas com relação aos controles mínimos ou, por exemplo, regras de como você pode auditar o sistema deles lá. Além disso, é importante, e aí você vai contar com o apoio do seu jurídico ou da pessoa que te presta esclarecimentos jurídicos, como que você pode colocar uma corresponsabilidade, multas e penalidades dentro do seu contrato com o terceiro. Uma vez que foi o terceirizado o causador de um vazamento de dados, você tem uma cobertura, em certo ponto, da responsabilidade pelo qual você vai ter que responder ao titular dos dados. Ainda dentro da legislação, existe um capítulo número 5 dedicado especificamente à transferência internacional de dados. Como eu citei no começo do episódio, a internet e a tecnologia, ela por vezes, ela está sem fronteiras. Então é muito comum que empresas aqui no Brasil
utilizem infraestruturas tecnológicas que estão localizadas em outros países, porque através da internet vários serviços como o SaaS podem ser oferecidos. Então, os dados que são ali depositados ou registrados, a gente por vezes não tem ideia de onde eles são fisicamente armazenados. Porém, com a legislação, nós agora temos que nos importar com essa informação. Então, se o dado do meu titular, ao qual eu sou o controlador, ele será transferido para outros países, eu tenho que observar uma lista de regras dentro da minha legislação. Em maneira geral, os dados pessoais, eles não devem ser transferidos para outros países. Essa é a regra geral. Porém, a legislação coloca algumas exceções. E aí você deve ler a legislação e contar com apoio jurídico para poder compreender todas essas exceções. Mas, de maneira geral, para você transferir os dados pessoais para um outro país, esse país de destino ele tem que ter o nível de proteção das informações semelhante ao nível de proteção que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, em aspectos não tecnológicos, mas em aspectos legais, o nível de proteção deve ser semelhante ou maior do que o que nós temos coberto pela LGPD. Por fim, apesar de você ter todos os seus controles, ter a sua classificação de informação e tomar todo o cuidado necessário, ainda assim pode ocorrer um incidente de segurança. E se isso ocorrer, a nova legislação também traz algumas informações importantes. Você, por exemplo, como controlador, é obrigado a avisar o titular sobre a ocorrência de um incidente. E nesse aviso você deve citar, quando possível, a data e a hora quando o incidente ocorreu ou quando o incidente foi detectado. Você também deve informar quais foram as ações tomadas por você para minimizar o impacto para o titular desse vazamento ou desse incidente de segurança. Em alguns casos, a autoridade nacional pode exigir que essa informação dos clientes seja feita de maneira pública, ou seja, através da mídia impressa ou da internet, de maneira que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Obviamente, todas as empresas querem evitar esse tipo de exposição, porque pode manchar a imagem da empresa perante os clientes atuais e futuros clientes também. A autoridade nacional também pode exigir uma investigação conforme o caso for reportado. Se esse reporte, por exemplo, for através de consumidores, a Agência Nacional vai solicitar informações iniciais para o encarregado, mas ela pode exigir uma investigação formal. E essa investigação pode ser feita através do Ministério Público, através de uma denúncia da ANPD. Por conta disso, é muito importante que na área de tecnologia e segurança você faça um plano de resposta a incidentes. Para esse plano, você deve levantar todas as situações em que pode ocorrer um incidente de segurança e planejar o que você vai fazer ou quais as ações a empresa precisa tomar no caso daquele incidente se tornar verdadeiro ou ocorrer de verdade. No caso daquele incidente ocorrer de verdade. Também é importante que você defina capacidades de monitoramento dentro da sua estrutura para que possa detectar que um incidente ocorreu. Se você trabalha numa estrutura muito pequena, uma micro ou média empresa, você deve ter, no mínimo, controles ou rastreabilidade, ou seja, logs ou informações onde você possa consultar o que ocorreu no passado. Por isso, muitos dos sistemas que nós utilizamos hoje, eles precisaram de uma adequação. Por conta disso, a legislação foi editada e promulgada em 2018, só que ela só passou a valer depois de 2 anos. E esse período de vacância que nós falamos foi dado para que as empresas pudessem se adequar.
Por conta da pandemia, houveram vários pedidos à Câmara e ao governo para que fizesse um atraso dessa legislação para a entrada em vigor. Mas depois de muito se falar e de vencimentos de medidas provisórias, a lei finalmente entrou em vigor. Aparentemente, até agora, da publicação desse episódio, parece ser uma lei que não vai pegar. Isso porque muitas pessoas e profissionais estão discutindo se a eficácia dessa lei ou dos métodos como a gente tem para controlar ou averiguar se eles são efetivos ou não. Como os dados pessoais não têm uma ligação própria com um determinado fornecedor ou empresa, se ocorre um vazamento como aquele que ocorreu dos 223 milhões de CPFs, é muito difícil para nós e para os investigadores poderem apontar a origem do vazamento de dados olhando do ponto de vista das informações vazadas. Há ainda uma discussão entre o pessoal do jurídico se no futuro nós vamos ter uma inversão de provas. Isso ocorre pelo seguinte: quando você processa uma empresa, você como consumidor final, processa uma empresa dizendo que essa empresa vazou os seus dados, você que está fazendo a acusação tem o ônus da prova. Então você deve apresentar para o juiz aquilo que te leva a crer que aquela empresa específica foi a autora do vazamento dos dados. Se a empresa negar que foi a autora dos vazamentos de dados, ela pode se defender dentro das provas que você colocou. No caso do direito do consumidor, que não tem a ver com a LGPD, ocorre a inversão do ônus da prova. Quando um consumidor entra com um processo jurídico contra uma empresa, a empresa é obrigada a se defender e apresentar provas de que aquela acusação não ocorreu. A gente espera que, no caso da LGPD, ocorra futuramente essa inversão do ônus da prova, onde uma pessoa pode entrar com um processo contra um controlador e exigir que o controlador comprove que não foi o autor do vazamento de dados. Até lá, muita discussão ainda vai ocorrer. Obviamente, esse foi um recorte do ponto de vista de tecnologia. Eu não sou especialista na área jurídica e se você tem dúvidas com relação à parte jurídica de LGPD, é melhor você consultar uma pessoa especializada. Bom, espero que eu tenha conseguido passar um pouco mais de informação para você neste episódio. Muito obrigado pela sua audiência aqui nos vídeos ou através do nosso podcast. E, como eu sempre digo, fique seguro.